Olá, que prazer estar com você mais uma vez. Eu sou o professor Isaac Almeida, do Sistema Mackenzie de Ensino. E hoje a nossa aula é muito especial, porque nós vamos abordar um assunto muito bonito, que é óptica geométrica. E a esta altura você deve pensar, mas a que se refere esta parte da física? Se eu estou lhe dizendo que é muito importante, é porque nós temos um contato com ela no dia a dia. Óptica é aquela parte da física que abarca todos os fenômenos relativos à luz. Luz que nada mais é do que onda que atinge os nossos órgãos de sensação visual e nós conseguimos enxergar, interpretar aquilo que na realidade existe e que está se fazendo ver. Cuidado, porque enxergar não é absolutamente uma propriedade sua. Caso nós não tivéssemos a luz, nós não conseguiríamos enxergar nada. Você quer ver? Eu lhe dou um exemplo. Entre em um elevador inteiramente escuro. Ainda que você abra bem os olhos e coloque a palma da sua mão diante de seus olhos, você não consegue enxergar. Então, quando nós dizemos que vemos um objeto, na realidade, ele se faz ver mercê da luz. Como isto, professor? A luz, vinda de uma fonte, vai incidir neste objeto, reflete-se nele, atinge os nossos olhos e uma imagem é gravada em nossa retina e nós conseguimos interpretar aquilo que se fez ver. Não é interessante? Agora, você pode me dizer, mas e por que geométrica? Geométrica, porque nós usaremos elementos da geometria, né? Então, elementos da geometria plana, por exemplo, lá da matemática, para que nós consigamos explicar determinados elementos nossos da física, que não são tão simples, não é, de entender caso nós não usássemos esta parte da matemática. Se não, vejamos, olha que interessante. Você consegue isolar eu falei, um único raio de luz? Não é algo extremamente difícil, porque o que você vê não é um raio. Você vê, na realidade, um feixe de luz. E aí você vai fechando, 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 e aí você tenta isolar, mas não consegue, porque ele teria a dimensão de largura absolutamente invisível a seus olhos. Então preste atenção. Como faremos nesse nosso estudo, nesta nossa aula, para que você consiga representar um raio de luz? Usaremos da geometria plana, tá bom? O que mais nós temos? Ah, olha que interessante! Você sabe como funciona uma fibra óptica? E quantas informações passamos com a fibra óptica e como ela veio revolucionar a questão da transmissão de dados e de imagens? Então nós também estudaremos isto. Veja lá, eu quero que você tire a foto, não agora com a máquina fotográfica cheia de pixels. Não, eu não quero com aquele seu celular. Não, eu gostaria que você conseguisse tirar uma foto usando uma lata. Será que você consegue? Não é difícil, desde que você use os fenômenos básicos que vão justificar a formação de uma imagem quando você usa, então, esta lata furadinha. Ah, é, professor? Sem dúvida alguma é possível. Mas você vem conosco saber como nós conseguimos fazer isto. Aqui é algo que alguns alunos talvez já tenham visto, mas eles não sabem a razão.
Você, minha aluninha, lindíssima, maravilhosa, com um vestido branco, chegou em uma festa e percebeu que o seu vestido tinha ficado vermelho. Mas você não vestiu o vestido branco, afinal? Por que ficou vermelho? E você, minha aluninha, que vestiu um vestido vermelho e quando você chegou lá na festa, ele ficou preto? Espere. O que significa o seu vestido vermelho ter ficado preto? Existe uma explicação na física para isto? Claro que existe. Nesta aula nós também veremos, não é? Agora, mais uma abordagem boa e linda desta aula é como se formam os eclipses. Nós temos uma série de eventos que apresentam eclipses solares ao longo de um determinado tempo e ao longo da sua vida você já deve ter visto. Pode não ter visto 2 ou 3 ou 4, mas um deles, muito possivelmente, você deve ter visto. E aí a pergunta é, como eles se formam? Onde está a Terra em relação ao Sol? Onde está a Lua em relação à Terra? Como é que esses 3 astros se ajeitam de tal maneira para que tenhamos os eclipses solares? E aí vem outra pergunta. E os eclipses lunares? Quais seriam as novas posições? Você já percebeu que esta aula promete? Você não está percebendo que é interessante você ficar muito atento àquilo que vamos dizer? Olhe, não se afaste. Fique prestando atenção em cada detalhe, porque todas as explicações vão, sem dúvida nenhuma, dizer a você como são os fundamentos básicos da óptica geométrica. E você descobrirá como eles são tão fascinantes. Isto, meu aluninho, é Mackenzie. Leva para você. Então, a nossa intenção agora é fazer com que você perceba que na realidade, na prática, não é possível nós isolarmos um raio de luz. O que temos aqui é uma área iluminada por uma fonte de luz. Observe que eu posso tentar diminuir esta área iluminada, isto é como se aquele feixe fosse diminuindo de tal maneira que eu conseguisse um feixe mais estreito possível, não é? Então, eu vou fazer com que ele fique muito estreito, certo? Para fazer com que ele fique muito estreito, eu uso este artifício que o faz bastante estreito. Aí está, perceba. Então, ele está agora muito estreito, muito estreito. Mas eu posso lhe garantir que ele ainda não é um raio de luz. Mas por que não é um raio de luz? Ele não vai ser um raio de luz porque eu ainda conseguiria uma iluminação mais estreita do que esta. Bom, na prática, observe, não é possível isolarmos um raio de luz. A noção e o conceito de raio de luz nada mais vai ser do que um auxílio da geometria para nós, do que um auxílio da matemática para nós. Nós faremos
um segmento de reta, nós vamos orientar este segmento de reta e nós diremos que este segmento representa um raio de luz orientado para onde nós teríamos a ida desde a fonte até o objeto que estaria recebendo este raio ou sendo iluminado por ele. Então, você começou a perceber por que a óptica é chamada de óptica geométrica. Não é tão simples assim representar um raio de luz. Você viu anteriormente. Nós pegamos um feixe largo, viemos diminuindo este feixe e tentamos de todas as formas chegar a um raio de luz. Mas quem é capaz de dizer qual a espessura ideal do raio de luz? Isto não existe. Como nós não temos como determinar de forma absoluta, ideal, o raio de luz, nós nos serviremos da óptica geométrica, isto é, da geometria, deste segmento de estudos da matemática, para que nós apresentemos para o nosso aluno apenas um segmento de reta orientado. E este segmento de reta orientado, nós diremos ser o raio de luz. Mas agora, eu vou mostrar para você aqui no nosso flip como nós representamos isto. Então, nós temos os nossos feixes luminosos. Mas vejam, eu estou saindo do real que eu mostrei para você como feixe. Você viu? Colocamos um pouco de fumaça e aí abrimos e fechamos. Lindo! Vocês viram quantas imagens maravilhosas? E como representar isto numa lousa? Fica mais difícil, não é? Mas, olha só. Feixes luminosos, usando a geometria, ficaria assim. Qual é o feixe convergente? Fácil. Porque ele converge. Aí você diz, converge para onde, professor? Converge para um ponto. Olha lá, ó. Ele vai para um ponto. Veja que até nas relações sociais nós falamos sobre isso. Estou convergindo com você. Estou indo para o mesmo ponto com você. Isto é um feixe convergente. Olha que bonito. Ele vai para um determinado ponto. Eu vou colocar este ponto para ficar bem bonito, preto. Tá aqui, ó. Pronto. Este é o ponto de convergência. Agora, nós temos um feixe luminoso divergente. Já dá para você perceber? Se o convergente vai para um ponto, o divergente, diga, sai deste ponto. Concorda comigo ou não? Então, nós vamos ter aqui, veja, este feixe, ele vai sair de um ponto, tá vendo? E vai embora, sai de um ponto. Tá aqui, ó. Pronto. E eu posso colocar outros raios, todos eles saindo deste ponto. Vejam. Então agora, nós vamos chamar este ponto de um ponto qualquer. Para não coincidir com aquele ponto ali, podemos chamar este de F, né? Vamos colocar aqui, ó, F. Pronto. Tá aí. E agora? Pronto. Vamos colocar a indicação, ou melhor, a orientação. Tá aqui, ó. Em colocando a orientação, nós já sabemos que este é o feixe divergente. Isto é, ele vai surgir de um ponto e divergir. Finalmente, nós vamos para um que não converge nem diverge. O que ele seria? Ele seria um feixe luminoso paralelo. Aqui está o feixe luminoso paralelo. Eu acho que a palavra já diz, não é? A expressão já diz o que ele é. Ele é o quê? Paralelo. Acabou. Está aqui, ó. São raios de luz
que não se cruzam, né? É como se eles fossem para o infinito. Você percebe como é isso? Pronto. Olha lá. Então eles advêm de uma fonte de luz muito grande. Por exemplo, eles advêm do Sol. Como o Sol é muito grande, é como se os seus raios chegassem a nós paralelos. Entendeu? Porque você fica pensando, como é que eu consigo uma fonte dessa? Eu vou falar de uma natural. O Sol. Isso é bonito, né? Isso é Mackenzie. Você está aprendendo no Mackenzie. Leva para você. Então, nós vimos agora há pouco, no esquema que vocês viram no desenho, mais uma consequência da propagação retilínea da luz. Vimos a sombra e a penumbra, só que num efeito de eclipses solares. Aqui na sombra, nós teríamos o eclipse solar total, enquanto aqui fora na penumbra, nós teríamos o eclipse solar parcial. Vejam que experimentalmente você percebe que esta parte está mais escura, enquanto esta está mais clara. Então, esta mais escura tem a sua formação efetuada por raios de luz que saem deste mesmo lado da fonte. Enquanto esta parte da penumbra, ela será efetuada por raios que saem da parte oposta, diametralmente oposta da fonte de luz. Se você comparar o desenho que fizemos, você vai associar a este experimento que estamos fazendo agora. Mais uma consequência da propagação retilínea da luz, sombra e penumbra. E então, você acabou de ver a simplicidade daquela fotografia na lata. Não é lindo aquilo? Você consegue fazer na sua própria casa. Mais interessante, meu aluninho, é que você saiba os fundamentos desta fotografia, de como ela foi gerada, mas dentro da óptica geométrica. E estes fundamentos estão onde? Na câmara escura de orifício. Nada mais é do que uma caixa, na frente da qual nós vamos colocar aqui, veja, um orifício que você vai poder fazer com um alfinete, para que fique um orifício bem regular. Vamos colocar aqui um objeto que vamos assumir que ele seja um objeto luminoso. A altura dele é O. Sai um raio de luz aqui, veja, do cimo dele, da parte mais alta, do ponto A. E este raio vai levar a imagem de A aqui para a parede de trás da nossa caixa, a linha. Agora, o outro raio que sai de B vai levar a imagem de B aqui para a parede de trás e agora eu tenho B'. Então eu fiquei com um objeto O e a partir dele a câmara escura gerou uma imagem I. Olha que interessante, observe que a imagem está de cabeça para baixo. Mas como é que eu posso obter uma expressão que englobe as alturas, as distâncias? Fácil. Em nosso flip, nós vamos ver a câmara escura de orifício, só que vista de perfil. Olha que interessante. Tá vendo? Aqui está o objeto O, aqui está a imagem gerada. Você está vendo? E nós aqui temos o orifício, e este orifício eu vou chamar de O. A distância desde o orifício até o objeto, P. A distância desde a imagem até o orifício, P'. Se nós apenas tomarmos as distâncias, sem nos preocuparmos com a orientação, fica assim. Veja, o triângulo A, O, B é semelhante ao triângulo A', O, B'. Por quê? Eles possuem ângulos opostos pelo vértice, você está vendo? E aqui nós vamos ter o quê? Duas bases que são paralelas, triângulos semelhantes. E daí? Aí nós podemos tirar base do triângulo grande,
de quem? AOB. Está para a base do triângulo pequeno. Quem é? I, que seria a linha B'. Assim como nós temos aqui, olha, traga, a distância do objeto até o nosso orifício, que é a altura desse triângulo que está deitado. P está para a altura do triângulo que está deitado, mas que nós temos aqui a imagem, que gera a imagem, que é o P', como chamamos aqui. Então, só olhando para alturas, O para I, P para P'. E se nós quisermos colocar a orientação? Vamos colocar as marcações para cá, positiva. As marcações para lá, negativas. Aqui, positivas, lá, negativas. Então, nós vamos ter o quê? Um sinal negativo que colocaríamos aqui no P'. Quando nós observarmos a questão da orientação, vai ficar então como O para I menos P para P'. E aqui eu coloquei, veja, esse sinal por causa da orientação. Assim você pode até saber qual vai ser a altura da sua imagem. Você gostou disso? Vai. Não gostou? Muito bonito. Isso é Mackenzie. Leva para você. Lá pelos idos do século XVII, um físico, matemático e filósofo chamado Isaac Newton, ele descobriu, e veja, naquela época, sem tecnologia alguma, ele descobriu que o branco era, na realidade, um conjunto de cores, que não era puro, mas era um conjunto de todas as outras cores. Nós sabíamos que ele viu 7, mas isto tinha toda uma explicação da época. E hoje sabemos que não é bem assim. Existe uma infinidade de cores no branco. Nesse nosso experimento, vocês verão o branco, aqui está. Vocês verão o amarelo e vocês verão o azul. Então prestem atenção como nós trabalharemos. Já que o branco tem todas as cores, eu vou jogar sobre ele o amarelo. Ele vai refletir amarelo. Então ele absorveu as demais, mas ele só refletiu o amarelo. Agora vejam, eu vou jogar uma fonte com luz amarela sobre a placa amarela e ela vai ficar amarela, porque ela absorve todas as outras e reflete apenas o amarelo. Ocorre que na placa azul você não tem o amarelo porque ele está absorvendo o amarelo. E como eu estou jogando o amarelo, ele também vai absorver o amarelo. Conclusão, ele vai aparecer sem cor. Isto é, ele vai aparecer preto. Porque definiremos aqui que o preto não é cor, e sim a ausência delas. Agora preste atenção, porque nós iremos fazer um outro experimento. Nós vamos pegar agora a fonte com cor azul. E se lançamos o azul sobre o branco, o que o branco faz? Reflete o azul. Mas eu joguei o azul sobre o amarelo. Amarelo absorve o azul e não reflete coisa alguma. Ele ficou sem cor. Ele ficou preto. E nós vamos ter agora o azul recebendo a luz azul. Mas ele reflete apenas o azul. Então, continua azul. Olha que interessante. Branco, reflete todas. Joguei azul, ficou azul. Amarelo, reflete amarelo. Joguei azul, não refletiu coisa alguma, ficou sem cor. Azul, reflete azul. Joguei azul, refletiu o azul. Assim chegamos à conclusão de que Isaac Newton
tinha razão. Na realidade, o branco é um conjunto de infinitas cores. Então você precisa estar mais atenta, sobretudo você que gosta de colocar aqueles vestidos bonitos numa festa muito cheia de cores. De repente, aquele vestido com uma cor branca vai ficar amarelo. E aquele vestido amarelo vai ficar preto. E aquele vestido azul poderá ficar preto. Então é interessante que você saiba em que região do salão você vai ficar e aí você constatará qual é a cor que melhor lhe apraz para aquela festa. Isto é física, é maravilhoso. Isto é Mackenzie. Leva para você. Então, preste atenção no que nós falamos a respeito da festa e do vestido. Você colocou um vestido, foi branco, não é verdade? E aí a luz azul incidiu no vestido e ele ficou azul. Você estava com o vestido branco e de repente na festa incidiu uma luz amarela e ele ficou amarelo. Mas não bate com aquilo que Isaac Newton descobriu? Que o branco, ele contém na realidade todas as cores. Veja só, se eu estivesse com um vestido vermelho e jogasse luz azul, na realidade o que aconteceria? Este vestido vermelho não tem o azul. Ele absorveria o azul e ficaria como? Sem cor. Nós falamos agora há pouco. O preto não é cor, ele é ausência de cor. Agora, eu queria fazer com você um exercício muito interessante. Sabe qual? Nós vamos fazer justo o contrário. Ao invés de nós termos a junção de todas e aí descobrirmos uma a uma, vamos fazer diferente. Juntemos cada partezinha como se fosse uma fatiazinha de pizza. Sabe uma fatiazinha de pizza? Só que a gente vai colocar assim, uma fatia vermelha, uma fatia laranja, uma fatia amarela, uma fatia verde. Mesmo sabendo que existem muitas outras cores, que não necessariamente são apenas aquelas 7 descobertas por Newton, lembra que eu te contei que naquela época ele fez esta definição com as 7 cores, até por questões místicas. Mas a grande realidade é que nós temos muito mais cores. Vamos pegar as nossas fatias coloridas e vamos colocá-las em um disco, como se fosse uma pizza agora inteira com as 7 cores que Newton havia descrito. Aí, nós vamos girar esse disco. E quando nós girarmos este disco, se nós estamos juntando todas as cores que Newton falou, nesta mistura deverá aparecer o quê? O branco. Esse disco, na realidade, ele já existia naquele tempo e ficou com o nome de disco de Newton, com as cores que Newton havia determinado que estavam no branco. Eu vou mostrar para vocês agora. E é tão simples, tão fácil. Você quer ver? Faça até mesmo em sua casa. Porque com polias muito simples e esta armaçãozinha que eu vou mostrar a você agora, veja como é simples fazer. Vem para cá. Olha aqui, ó. Olha o disco. Aqui nós temos o vermelho, o alaranjado, o amarelo, verde. Aqui, ó, você vai ter o azul, o anil. Não é bem exatamente o que nós encontramos, mas ficou vermelho, alaranjado, não é? Amarelo, verde, e aí você vai buscando azul, anil, violeta. Tá? Agora preste atenção. O que foi que eu disse que nós faríamos? Que nós misturaríamos isto. E como é que vamos fazer? Rodar esse disco de Newton.
Aí você me pergunta, mas professor, ele vai ficar branco? É o que nós pretendemos. E você gire com uma determinada velocidade, uma velocidade alta. Como eu tenho aqui luz incidindo, olha como fica. Dá uma olhada. Tá ficando branco? Olha lá. E agora? Dá uma olhadinha. Ó, pronto. Veja só. Tá vendo? Então, o que nós concluímos? Veja como concluímos. Nós concluímos que no disco de Newton, aqui, tá vendo? Vamos dar uma paradinha nele. No disco de Newton fica perfeita a comprovação de que, de fato, o branco é a junção de todas as cores. Você gostou disso, né? Faça em casa. Isso aqui é Mackenzie. Leva para você. Tchau.